Fala, meus queridos, muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente começa uma semana de treinamento para a Polícia Penal do Distrito Federal. Esse treinamento funcionará da seguinte forma: eu trago aqui algumas questões, a gente faz essa bateria de questões e comenta as questões que tiverem errado. Assim, com poucas questões, a gente consegue abranger um grande conteúdo da matéria, tá? Aqui começa a parte 1 do treinamento TELEP. Pode ter parte 2, mas eu pretendo primeiro trazer o máximo possível de legislação para depois trazer a parte 2 e repetir com novas questões as matérias que a gente vai tratar aqui, tá bem? Eu peço, tá carinhosamente, que tu deixe teu like nesse vídeo, se tu gostar. Se tu não gostar, tu deixa teu dislike e tu te inscreve no canal, porque é muito importante para nós, tá bem? Olha só, pessoal, vamos começar então essa bateria de questões. Vamos lá, olha só. Questão da banca, pessoal, OACP. Sobre a classificação e conceituação de estabelecimentos penais no Brasil, é correto afirmar que estabelecimentos penais são aqueles utilizados pela Justiça com a finalidade de alojar pessoas presas em caráter de condenação, pessoal. Será que é só isso? Não, pessoal. Essa questão aqui tá errada. Porque é também para os presos condenados, mas também aqueles preventivamente e também aqueles presos que cumprem medida de segurança, pessoal. Não é só aos presos em caráter condenado unicamente, tá bem? Olha só, pessoal. As cadeias públicas são estabelecimentos penais destinados ao recolhimento de pessoas em caráter provisório, sempre de segurança máxima. Pessoal, até aqui estava correto, tá? Porque as cadeias públicas são destinadas aos presos provisórios. O que acontece? Acontece que, pela leitura da LEP, tu não consegue dizer isso, que é de segurança máxima. Tanto faz, tá? O importante é tu saber que as cadeias públicas são para presos em caráter provisório. Não fala nada na lei se deve ser em segurança máxima ou média, tá bem? Vamos atrás da nossa questão certa. Penitenciárias são estabelecimentos penais destinados ao recolhimento de pessoas presas, condenadas a pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto. Pessoal, a questão está errada. Por quê, pessoal? Por quê? Porque as penitenciárias são somente para os presos em regime fechado. Não tem preso em regime aberto, tá bem? Conforme a LEP, é isso. Vamos em busca da questão correta de novo. Olha só. Estabelecimentos para idosos são aqueles destinados a abrigar pessoas presas que tenham no mínimo 60 anos de idade e que cumprem pena em regime aberto. Será que é essa, pessoal? Se tu não lembra de ver isso na LEP, tu pega e bota um pontinho aqui e passa para a próxima, tá? Tu tem que ter essa manha de jogo aqui na hora da prova. Casas do albergado são estabelecimentos penais, tá? Destinados a abrigar familiares de pessoas presas. Pessoal, não tem nada a ver com tratar de familiares de pessoas presas, pessoal. A casa do albergado se destina ao preso em regime aberto, pessoal. Então ela não abriga os familiares, ela abriga os presos em regime aberto. E com isso a gente descobre que sim, isso aqui tá correto, tá? Estabelecimentos para idosos são aqueles destinados a abrigar pessoas presas que tenham no mínimo 60 anos, tá? Ou mais, tá bem? E que cumprem pena privativa de liberdade em regime aberto, pessoal. Em regime aberto. Olha só, meus queridos, vamos aos comentários. Olha só, estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, tá? Ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e também ao egresso, pessoal, tá? Na questão ele falava que era só o condenado, não. É o condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso, pessoal, tá bem? Olha só, cadeia pública, pessoal. Ó, cadeia pública destina-se ao recolhimento dos presos provisórios. Tá bem, questão correta. A nossa estava errado porque ela dizia que deveria ser em segurança máxima. Não, a lei não fala disso, tá bem? Presta atenção no que a lei diz. Não tenta aumentar as coisas, tá bem? Penitenciária, pessoal, olha só. Penitenciária destina-se ao condenado a pena de reclusão em regime fechado, pessoal, tá? A nossa questão estava errada porque dizia regime fechado ou semiaberto. Não, pessoal. A penitenciária pensa que é algo mais grave. Penitenciária, a pena de reclusão em regime fechado. Não cabe outras modalidades, tá bem? Olha só aqui que é a nossa questão correta. O que diz a lei? Os maiores de 60 anos poderão solicitar ocupação adequada à sua idade, tá? Então aqui é para os maiores de 60 anos. A mulher, pessoal, e o maior de 60 anos separadamente serão recolhidos em estabelecimento próprio, pessoal, tá? Estabelecimento próprio adequado à sua condição pessoal. Tá? É isso que a lei diz e é isso que traz a nossa alternativa ser correta. Por quê? Porque os maiores de 60 anos, eles serão recolhidos em estabelecimentos próprios e adequado à sua condição pessoal, tá? E aqui a alternativa E, pessoal, olha só, casa do albergado, tá? Destina-se ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, tá?
e depende da limitação de final de semana. Então, pessoal, a casa do obrigado é para o regime aberto e também para a pena de limitação do final de semana. Vamos avançar? Vamos trazer mais questão? Vamos botar mais conteúdo para dentro da tua cabeça? Olha só, pessoal. Questão 2 da tua banca, conforme a LEP assinale a alternativa correta. O indulto, um dos benefícios legais que podem ser concedidos ao condenado por se tratar de ordem pública, poderá ser provocado por iniciativa exclusiva do Ministério Público, não podendo assim os atuarem, pessoal. Não é exclusivo do Ministério Público, também a autoridade administrativa pode solicitar, tá bem? O livramento condicional ocorrerá em cerimônia solene, correto? No estabelecimento onde está sendo cumprida a pena, na presença dos demais condenados, ocasião em que será lida sentença que concede tal benefício, juntamente de suas condições, e uma vez realizado tal ato, deverá o liberado manifestar se aceita ou não o que lhe foi oferecido. Tá, pessoal? Essa aqui é a alternativa correta. Por quê? Porque lá na hora que for ter concedido o livramento condicional, a sentença que te concede o livramento condicional, ela será lida juntamente com os demais presos do estabelecimento penal. E nessa cerimônia solene, tu deseja te manifestar se aceita ou não o que lhe foi oferecido. Se tu não aceitar o livramento condicional, tu vai ficar preso. Se tu aceitar o livramento condicional, tu vai sair em liberdade sobre algumas condições, tá bem, pessoal? Essa aqui é a literalidade do nosso artigo da LEP que eu vou trazer depois, tá bem? Olha só, o preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos terá o benefício da remissão suspenso, pessoal. Pessoal, errado, pessoal. Aquele preso, tá, que se acidentou no trabalho, que não provocou o acidente de trabalho, mas que ficou impossibilitado de seguir a remir a pena pelo trabalho, tá, ele terá os seus direitos, mesmo que não consiga trabalhar, pessoal. Os seus direitos continuarão, tá bem? Eles não serão suspensos. Alternativa D. Quando do falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão do condenado, este, por concessão do diretor do estabelecimento onde se encontra o preso, terá direito à obtenção de saída temporária. Aqui a alternativa B é correta. O indulto poderá ser provocado por petição. Petição do condenado, por iniciativa do Ministério Público, tá? Do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa. Lá na nossa afirmação dizia que era exclusivamente competência do Ministério Público. Não, pessoal. Quem pode pedir o indulto, então, é o condenado, tá? O Ministério Público, o Conselho Penitenciário e a autoridade administrativa. Tá bem? Olha só. O preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará, pessoal, olha só, continuará a beneficiar-se com a remissão. Ele não teve culpa de se machucar, tá? Ele não provocou acidente de trabalho. Com isso, ele sim terá o direito de, mesmo não tendo condição de trabalhar, a seguir remindo pelo trabalho, como se estivesse trabalhando, pessoal, tá bem? Alternativa D. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios, tá? Poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, tá bem? Era isso que deixou errado tua assertiva. Lá dizia que era sem escolta. Não, pessoal, aqui é mediante escolta. Quando ocorreu o que, pessoal? Tratamento médico, tá? Do próprio condenado, ou falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão, pessoal. Vamos seguir. Questão 3. Aqui é para marcar a alternativa correta, pessoal. Olha só, os condenados serão classificados segundo os seus antecedentes, independentemente dos aspectos de sua personalidade, para orientar a individualização da execução penal. Pessoal, esse independentemente tá errado, pessoal, tá? Porque os condenados, eles serão classificados segundo seus antecedentes, tá? E os aspectos de sua personalidade para a orientação e individualização da pena, pessoal, tá bem? Vamos ver a alternativa B. A classificação dos condenados será feita por comissão técnica de classificação, existente em cada estabelecimento, correto? Que será presidida pelo diretor, correto? Composta por no mínimo 2 chefes de serviço, correto? 2 chefes de serviço. 2 psiquiatras? Não, pessoal, aqui é um psiquiatra, tá? Um psicólogo e um assistente social, quando se tratar de pena privativa de liberdade. Olha que questão detalhista, pessoal. Se tu tivesse não visto essa aula, talvez tu acertaria essa questão. Pessoal, aqui tu tem que prestar atenção que o único 2 que tem na comissão são 2 chefes de serviço. Os outros profissionais é somente um, tá bem? Decora isso. A alternativa C, pessoal. A comissão... Que comissão é essa, pessoal? Essa comissão é a Comissão Técnica de Classificação, tá? É sobre isso que ele está falando. No exame, para obtenção dos dados reveladores da personalidade, tá? Observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, poderá, pessoal, poderá sim, dentre outras ações,
entrevistar pessoas. Esta é a nossa questão correta, pessoal, tá bem? A comissão, sim, tá? Na hora de tentar ali conseguir índices, conseguir dados, tá? Reveladores da personalidade do condenado, ela pode entrevistar algumas pessoas ali para ver como aquele condenado age, tá bem? E aqui, por último, a nossa questão D tá errada, porque a comissão não poderá requisitar, ela poderá, pessoal, tá? Ela poderá requisitar de repartições ou estabelecimentos privados dados informantes a respeito do condenado, tá bem? Olha só, a questão C tá correta, tá? Porque a comissão ela pode sim entrevistar pessoas. A alternativa A está incorreta porque tanto os antecedentes quanto a personalidade do preso, tá, devem ser levados em conta na individualização da pena, tá? Na individualização da pena. A alternativa B está incorreta porque a comissão técnica de classificação é composta por no mínimo um psiquiatra e lá dizia que era 2, tá? E a alternativa D está incorreta pois, conforme citado no comentário da última alternativa, tá? A requisição a repartições públicas ou estabelecimentos penais está sim previsto na LEP, tá bem? Então, 4, gurizada, mais uma para marcar a alternativa correta. A sanção de inclusão no regime disciplinar diferenciado será aplicada por ato do diretor do estabelecimento. Pessoal, a sanção de inclusão no RDD é uma das sanções mais graves, tá? Mas o RDD, somente quem pode decretar é o juiz, pessoal, tá bem? Não é por ato motivado do diretor do estabelecimento, tá bem? É o juiz que decreta o regime disciplinar diferenciado, tá bem? Olha só, a sanção de restrição de direitos será aplicada por ato motivado do diretor do estabelecimento. Olha só, hein? Tá com cheirinho de verdadeira. A sanção de suspensão de direitos, pessoal. Suspensão de direitos será aplicada por prévio e fundamentado despacho do juiz. Não, pessoal, aqui é o diretor quem aplica essa sanção de suspensão de direitos, tá bem? Não precisa... Tu vai comunicar somente o juiz que tu aplicou essa sanção, mas tu não precisa pedir para o juiz para aplicar essa sanção de suspensão de direitos, tá bem? O RDD, sim, o RDD é o juiz. A advertência é o diretor. Olha só, a advertência será aplicada, tá? A advertência verbal será aplicada por prévio e fundamento despacho do juiz. Não, pessoal. Não. É o diretor do estabelecimento. Por isso, pessoal, a nossa alternativa é a B, tá bem? Eu não marquei ela antes para nós e eliminando as outras. Então, sim, a suspensão e a restrição de direitos será aplicada por ato motivado do diretor do estabelecimento penal, pessoal. Olha só, vamos ver aqui os comentários. Erro da alternativa A, tá? E está em afirmar que a inclusão no RDD será aplicada por ato motivado do diretor. Eu falei, na verdade, é por despacho do juiz, não é o diretor que aplica o RDD, tá bem? A B está correta. A suspensão de direitos ela é aplicada pelo diretor e a advertência verbal também é aplicada por ato motivado do diretor do estabelecimento, pessoal. Olha só, gurizada, vamos seguir. Última questão, pessoal. Olha só, a LEP dispõe sobre o trabalho do condenado, tá? Ela dispõe sim sobre o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana. Quanto às previsões legais dessa matéria, assinale a alternativa correta, pessoal. Ele quer a alternativa correta aqui mais uma vez. O trabalho do preso está sujeito ao regime das consolidações das leis trabalhistas. Pessoal, pelo amor de Deus, se tu botar numa prova que o trabalho do preso está sujeito à CLT, tu não me conta. Não me conta, por favor. O trabalho do preso, ele não está sujeito ao regime da CLT, tá bem? Ele tem direito, o preso tem direito à previdência social, é um direito dele. O trabalho do preso será remunerado mediante tabela, não podendo ser inferior a 2/4 do salário mínimo, pessoal. Será que é 2/4? Não, pessoal, tá errado, pessoal. É 3/4 do salário mínimo. Isso aí vai cair nessa prova, com certeza. As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade serão remuneradas. Pessoal, isso aqui cansa de cair. PSC, tá? Não serão remunerados os trabalhos, tá? De serviço à comunidade. Então, essa aqui tá errada. E a gente acha a alternativa D. Vamos ver o que diz a alternativa D. O trabalho externo, tá, será admissível para os presos em regime fechado, tá bem? Pessoal, somente os presos em regime fechado têm direito ao trabalho externo, tá? Aqui tá ok, vamos continuar. Somente em serviços ou obras públicas, correto? Realizadas por órgão da administração direta ou indireta, ou entidade privada, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Correto, pessoal. Exatamente o que diz a LEP. O trabalho do preso fora do estabelecimento penal é só para aqueles presos em regime fechado, tá bem? E só em obras públicas. Mas a entidade da administração pública que
que custear essa obra, além dela ter que pagar a pessoa, tá bem? Ela também tem que tomar cautelas contra a fuga daquele preso, tá bem? Ó, o trabalho do preso não está sujeito a CLT. O trabalho do preso será remunerado mediante tabela não inferior a 3/4. As tarefas executadas com PSC não serão remuneradas. PSC não será remunerado, tá? E o trabalho externo será admissível, sim, para os presos, tá bem, pessoal? Te espero na próxima aula de treinamento para a Polícia Penal do Distrito Federal. Um grande abraço, te inscreve nesse canal e deixa teu like, pessoal. Valeu, tchau, tchau!